vocês podem ver, este se tornou o meu local preferido para gravação de vídeos. Hoje já é dia 30 de janeiro de 2016. Estou novamente no Parque das Águas, como vocês podem ver. E o assunto de hoje é um assunto que tem tudo a ver com essa época do ano. Até porque o carnaval neste ano começa... oficialmente é dia 9 de fevereiro. Mas na verdade o carnaval sempre começa na sexta-feira. Às vezes começa antes, em alguns lugares do Brasil já começou, enfim. Dependendo do lugar do país, o carnaval, dependendo do lugar do Brasil, o carnaval começa bem antes. Só que eu não pretendo falar apenas sobre carnaval, como você poderá ver mais tarde, já viu aqui no título do vídeo. Afinal, o que é o carnaval? Como surgiu, de onde surgiu? O carnaval não é brasileiro, o carnaval surgiu fora do Brasil, como veremos aqui. Mais um texto da boa e velha Wikipédia. Carnaval é uma festa marcada pelo adeus à carne, como está escrito aqui, que a partir dela se fazia um grande período de abstinência e jejum, como seu próprio nome em latim, carnes levale, o indica. Ou seja, aqui diz que originalmente carnaval vem de carnes levale, que significa adeus à carne. Mas continuando. Para sua preparação havia uma grande concentração de festejos populares. Cada lugar e região brincava a seu modo, geralmente de uma forma propositadamente extravagante, de acordo com os seus costumes. Só que, com o passar do tempo, o carnaval passou a ter outra definição, como veremos aqui. A festa carnavalesca surgiu a partir da implantação, no século XI, da Semana Santa pela Igreja Católica, antecedida por 40 dias de jejum, a Quaresma. Este longo período de privações acabaria por incentivar a reunião de diversas festividades nos dias que antecediam a quarta-feira de cinzas, primeiro dia da Quaresma. A palavra carnaval está, desse modo, relacionada com a ideia de deleite dos prazeres da carne, marcado pela expressão carnes vales, que acabou por significar a palavra carnaval, sendo que carnes em latim significa carne, vale significa prazeres. Ou seja, se antes o carnaval significava adeus à carne, aí com o passar do tempo, com o desvirtuamento da data, a transformação da data em algo profano, algo horrendo, digamos assim, passou a significar prazeres da carne. Ou seja, transformaram levale em vales, que as palavras tenham pronúncia parecida. Mas o carnaval não surgiu com a Igreja Católica. Foi algo que ela absorveu, como em muitas outras ocasiões. Foi quando Constantino unificou a religião do Império Romano, lá pelo ano 300 e alguma coisa, não lembro exatamente o ano. O cristianismo foi imposto como religião oficial do Império Romano. Aí, com o passar dos séculos, o cristianismo, agora transformado em catolicismo, começou a receber começou a receber uma série de práticas pagãs que tornaram o cristianismo como é hoje a Igreja Católica. E foi necessário o surgimento de reformadores como Lutero, Calvino, John Wesley, Wycliffe e Zwingli e tantos outros, para que a igreja voltasse ao seu rumo normal. E por que o carnaval surgiu? É uma festa pagã. Vejamos aqui a origem do verdadeiro carnaval, ou a verdadeira origem do carnaval. Pensa-se que terá tido a sua origem na Grécia em meados dos anos 600 a 520 a.C., através do qual os gregos realizavam seus cultos em agradecimento aos deuses pela fertilidade do solo e pela produção. E caminhando mais para frente, o carnaval da antiguidade era marcado por grandes festas onde se comia, bebia e participava de alegres celebrações em busca incessante dos prazeres. O carnaval prolongava-se por 7 dias nas ruas, praças e casas da antiga Roma, de 17 a 23 de dezembro. Todas as atividades de negócio eram suspensas nesse período, os escravos ganhavam liberdade temporária para fazer o que quiserem e as restrições morais eram relaxadas, ou seja, começou aqui. As pessoas trocavam presentes, um rei era eleito por brincadeira, o rei Momo de hoje, e comandava o cortejo pelas ruas, Saturnalitius Princeps, coisa assim. E as tradicionais fitas de lã que amarravam aos pés da estátua do deus Saturno eram retiradas como se a cidade o convidasse para participar da festa. Essas fitas
remetem às serpentinas de hoje. Hum? Serpentinas, fitas de lã de Saturno. Hum? E voltando mais um pouquinho. Então, passou a ser adotado. Isso. Passou a ser adotado, comemoração adotada pela Igreja Católica 590 depois de Cristo antes da Quaresma. Ou seja, passou a ser uma festa católica a partir de 590 depois de Cristo. Ou seja, como Constantino unificou a religião no Império Romano, no ano 300 e alguma coisa, a essa altura o cristianismo já absorvia práticas pagãs, inclusive o próprio carnaval, que, como vemos aqui, teve origem pagã. E o carnaval, como diz aqui, é um período de festas regidas pelo lunar no cristianismo na Idade Média. Aí já o carnaval já estava incorporado com o cristianismo. E o carnaval moderno, feito de desfiles e fantasias, é produto da sociedade vitoriana do século XX. Sociedade vitoriana do século XX. E a cidade de Paris foi o principal modelo exportador da festa carnavalesca para o mundo. O Carnaval de Veneza também, acho que mais ou menos na mesma época. E cidades como Nice, Santa Cruz de Tenerife, Nova Orleans, Toronto e Rio de Janeiro se inspiraram no carnaval parisiense para implantar suas novas festas carnavalescas. Rio de Janeiro por quê? Porque até a partir da segunda metade do século XIX, o carnaval, quer dizer, não só o carnaval, mas tudo que era moda em Paris, os ricos, a elite do Rio de Janeiro queria copiar, trazia para o Rio de Janeiro para copiar tanto que acho que o sotaque do carioca hoje, boa parte do sotaque carioca é herança parisiense, herança francesa no caso. Os R's que eles falam é herança francesa. E no caso neste ano, o carnaval será comemorado dia 9 de fevereiro, só que começa muito antes, em alguns lugares do país já começou. E o carnaval do Rio de Janeiro é o maior carnaval do mundo, de acordo com o Guinness Book. Só que o maior bloco de carnaval é o Galo da Madrugada, lá no Recife. E agora falando a respeito do que a Bíblia diz a respeito do carnaval, mas antes, eu quero falar sobre uma prática que está sendo adotada hoje em dia pelas celebridades. Na verdade começou assim do nada, as pessoas que acessavam o WhatsApp, Snapchat, enfim, essas redes sociais disponíveis no celular, começaram a mandar fotos de nudez uns para os outros, dando origem à expressão nude. O que é nude? Nudez. Se você vê assim numa rede social assim escrito manda nudes, eu quero nudes, fulano de tal mandou um nude, o que é isso? Mandou foto pelada, ou nu ou semi-nua, mas mandou uma foto assim lasciva, provocante até, de nudez. Nudez parcial, nudez total, enfim, mas é uma foto de nudez, uma foto imprópria. E infelizmente essa prática está sendo cada vez mais disseminada e agora virou moda entre celebridades. Muitas celebridades têm trocado fotos de nudez porque virou uma febre, uma mania terrível. E por que você está falando isso? Não tem nada a ver com o carnaval? Claro que tem, porque o carnaval ele é a época com o maior número de, pelo menos eu acredito que a violência chega a níveis estratosféricos, inclusive a violência no trânsito. Os casos de abusos sexuais, inclusive estupro, pedofilia, aumentam demais também. Gravidez fora do casamento e uso de drogas, e inclusive álcool, porque o álcool é uma droga. Os casos de bebedeira como alcoólico se multiplicam. E sem falar que o carnaval, a essência do carnaval são as orgias de sexo e bebedeira, principalmente de sexo. Ou seja, uma festa profana, uma festa pagã, até satânica. E é comemorado no Brasil como se fosse uma festa religiosa. Mas como vimos aqui, o carnaval tem origem pagã.
Está tudo aqui, a origem do carnaval. Começou da Grécia, foi para Roma, depois foi para França e veio para nossos dias. E o que a Bíblia diz a respeito do que é praticado no carnaval? Eu falarei resumidamente, porque eu acredito que é consenso entre os cristãos, principalmente os cristãos fiéis, que o carnaval é uma festa diabólica, uma festa satânica, mas eu preciso ler esses textos bíblicos para reforçar. Eu nem preciso explicar muito, porque praticamente tudo que está escrito aqui acontece no carnaval. Então, eu gostaria apenas de ler esses textos para servir de alerta a você que faz parte dessa festa, que participa desses eventos, para que você tome muito cuidado. Todo mundo faz, porque todo mundo faz, você tem que fazer também. E pior que algumas denominações até já criaram blocos ou escolas de samba com temas cristãos, gospel, carnaval gospel. Então, eu gostaria de ler esses textos aqui. Eu nem explicaria esses textos, eu gostaria só que você refletisse sobre tudo que está escrito aqui. Eu deixei em letras garrafais, justamente para que você leia da tela do seu computador, do seu celular, enfim, onde você estiver assistindo esse vídeo, e pesquise na sua Bíblia também, porque as referências estão todas aqui na descrição. Primeiro texto de Romanos, capítulo 1, versículos 24 a 27. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem os seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha a seu erro. Sim, aqui fala também sobre homossexualismo. Mas você é homofóbico! Não, eu não sou homofóbico. Homofobia é quando você proíbe ao homossexual ter os mesmos direitos que qualquer cidadão tem de acordo com a Constituição Federal. Então, quando você trata o homossexual com violência, brutalidade, agressividade, quando você xinga, ofende, maltrata, assim, gratuitamente. Mas para saber mais informações sobre o que eu penso a respeito do homossexualismo, acesse aqui o card sobre a tese que foi criada a respeito da pessoa nascer homossexual. Está escrito aqui. Continuando. 1 Coríntios 6, de 18 a 20, diz assim: Fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Aqui fala também sobre os nudes. Portanto, você que costuma trocar nudes por aí, cuidado. Quarto texto de Gálatas 5, de 19 a 21. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Também tudo isso está no carnaval. O último texto bíblico é o de Efésios, capítulo 6, versículos 6 a 16. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda a bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto até dizê-lo é torpe. Mas todas estas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Por isso diz, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo,
porquanto os dias são maus. Só para relembrar aqui. Esses textos são bem claros a respeito de tudo que acontece no carnaval, mas só aqui. Porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é torpe. Ou seja, são coisas tão terríveis, tão vergonhosas, tão lascivas que não dá nem para mencionar. Mas enfim, se você é cristão, ou mesmo se não é cristão, mas Deus tocou no seu coração, do Espírito Santo tocou no seu coração por meio desse vídeo, procure se abster do carnaval. Se você pertence a uma igreja evangélica, uma igreja cristã, porque a Renovação Carismática Católica, as igrejas católicas também estão fazendo isso, participe de um retiro, participe de um acampamento. Dependendo da região do país, uns falam acampamento, outros falam retiro, mas procure não ficar em casa, procure não ficar ocioso, evite os bailes, evite os desfiles, vá para um retiro, vá para um acampamento. Entre em comunhão com Deus e com seus irmãos em Cristo por meio desses eventos. Eu acredito, esse ano acho que será meio difícil participar de um acampamento por um motivo de força maior, mas se você puder, se você ainda tiver tempo para isso, se você ainda puder pagar, caso tenha que pagar alguma coisa, participe, porque vale a pena. Sua vida pode ser transformada, sua vida pode ser mudada para melhor. E preste muita atenção com a maneira pela qual você está usando o seu corpo, expondo seu corpo, porque o seu corpo, ele foi criado para ser templo do Espírito Santo, para ser usado por Deus para a honra e glória dele. Cuide muito bem dele e não permita que ele seja profanado. Que Deus abençoe. Até de repente, se Deus quiser.